amigas suas já tiveram uma cesárea anterior e aí vem com aquele papo pra você: ah, eu vou ter que fazer cesárea de novo porque eu tenho já uma cesárea anterior e meu útero pode romper. Não é isso, mulherada? Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Isso pode acontecer, mas a taxa é tão baixa que até a própria OMS preconiza que mulheres que têm cesárea anterior devem sim tentar o que a gente chama de VBAC. Então, VBAC é a sigla que a gente utiliza para um parto normal pós-cesárea. E, gente, isso é muito, mas muito importante ser colocado, porque, infelizmente, vários médicos acabam colocando como um pré-requisito que, se você já tem uma cesárea, você só pode, e a única opção é novamente uma nova cesárea. E isso não é verdade, isso é mito, é um falso indicativo de cesárea. Mas antigamente era exatamente isso que acontecia. Uma vez que uma mulher já tinha tido um corte nesse útero, as fibras musculares, era o que se pensava, ficavam muito finas e na hora das contrações uterinas de um parto normal poderia vir a se romper essas fibras musculares. E por isso era colocado como pré-requisito que uma mulher que tinha cesárea, novamente no segundo ou terceiro parto, teria que ser novamente via cirúrgica o nascimento do seu bebê. Mas isso já caiu por terra há muito e muito tempo. Inclusive a Comitê que coloca que você pode tentar, inclusive, um VBAC2, que a gente chama, que é quando você já tem 2 cesáreas anteriores e no seu terceiro filho você vai tentar novamente um parto normal. O que é, então, os pré-requisitos? Quais são os riscos com relação ao VBAC? A primeira coisa que a gente coloca é o intervalo entre os partos. A gente precisa de um intervalo de pelo menos ali, o correto, 18 meses para que novamente seja tentado um parto normal. Então, meninas que estão pensando no segundo filho, calculem certinho para poder ter um intervalo seguro de 18 meses. Outra questão é com relação ao parto induzido. As mulheres que têm cesárea anterior, no segundo parto, elas não poderão utilizar alguns comprimidos. Então, essas mulheres não poderão utilizar o que a gente chama de misoprostol, que é um comprimido que vai fazer o amolecimento do colo do útero. Essas mulheres terão que utilizar alguns outros tipos de mecanismo, que a gente chama de mecanismos mais mecânicos, como, por exemplo, a sonda de Foley. Tiffany, depois da sonda de Foley, pode usar ocitocina? E depois da sonda de Foley, fazer o amolecimento do colo do útero, aí sim essas mulheres podem vir a utilizar a ocitocina sintética, porém com as condições específicas de uma dose baixa, porque uma dose muito elevada pode aumentar em 5 vezes a ruptura uterina. Então tem que ser um parto com muita condução, lenta, gradual, e que essa equipe esteja realmente preparada para dar assistência com qualidade a essa mulher que já tem uma cesárea anterior. Então, Tiffany, existe realmente um risco de ruptura uterina? Sim, existe. Não é algo que a gente pode simplesmente descartar. Mas, para você que tem uma cesárea anterior e tem um parto espontâneo, um parto normal espontâneo, a chance é de 0,5% a 1% de ruptura uterina, ou seja, é muito baixo. E para você que vai tentar um VBAC2, que já tem 2 cesáreas anteriores, aumenta um pouquinho, mas também muito baixo, 0,7% a 2% risco de ruptura uterina. Tiffany, mas eu ainda tô com medo. O corpo dá sinais que vai romper o útero? E essa ruptura uterina não acontece assim do além. O corpo da mulher vai dando sinais que alguma coisa não está legal. Por isso que tem como a gente controlar, não é algo totalmente incontrolável. O primeiro sinal que essa mulher vai sentir é que no intervalo entre as contrações, ela vai sentir dor na região do corte, da cicatriz. E é uma dor desconfortável, é algo muito estranho, é fora da dor da contração. Outro sinal é o próprio batimento cardíaco do bebê. Ele pode vir a ter um bradicardia ou um taquicardia. Por isso, as mulheres que têm cesárea anterior precisam de um monitoramento mais efetivo do batimento cardíaco durante a fase ativa do trabalho de parto. E a última situação é um teste simples que a gente faz com a mulher quando ela começa a dar sinais de algum risco de ruptura uterina, é colocar ela deitada de barriga para cima e a gente vai visualizar como está o útero dessa mulher. Quando a gente olha o útero e verifica como se fosse uma ampulheta, aonde está a cicatriz da cesárea anterior, ela fica afundada, é sinal de que realmente está tendo uma possibilidade maior de ruptura uterina e nessas situações seria indicado então uma nova cesárea. Vale colocar
que sim, é possível ter parto normal após cesárea e após 2 cesáreas. A partir de 3, a gente já indica uma nova cesárea, porque o risco sim já é aumentado de ruptura uterina. Então, informação é tudo, mulherada. Um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!